Olá pessoal do nono A, do nono B, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar sobre um período muito importante da história recente do mundo, certo? Que é a Guerra Fria. A Guerra Fria se inicia no final da Segunda Guerra Mundial, quando as superpotências antigas, Inglaterra, França, estão ou destruídas ou em profunda crise, e surgem então duas novas superpotências, os Estados Unidos, liderando os países capitalistas, e a União Soviética, liderando os países socialistas. Esse conflito recebe o nome de Guerra Fria porque, devido ao forte poder bélico, atômico desses dois blocos, eles evitaram um confronto direto. Então foi um confronto muito mais no campo ideológico. Para a gente entender melhor esse conteúdo, a gente vai estar analisando agora alguns conceitos relacionados a esse período e que nos ajudam a entender todo ele. Primeiramente, paz armada, certo? Ao mesmo tempo em que esses dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, evitaram esse confronto direto, eles também procuraram se preparar caso esse confronto ocorresse. Então vai surgir aí dois grandes blocos militares, duas grandes organizações militares. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Ambos com a missão, com o objetivo de se preparar militarmente caso ocorresse um conflito direto entre eles. Outro conceito muito importante é da corrida espacial, porque como foi um conflito muito mais no campo ideológico, onde um tentava mostrar para o outro quem realmente tinha poder, eles realizaram grandes conquistas espaciais. Então, primeiramente, em 1957, a União Soviética consegue mandar o primeiro foguete para o espaço, porém não tripulado por seres humanos, e 12 anos depois, pelos Estados Unidos, o homem chegava à Lua. Outro conceito importante é de caça às bruxas, porque nos Estados Unidos e nos outros países capitalistas passou-se a perseguir todas as pessoas que tivessem assim, alguma afinidade com o socialismo, que gostasse, que se identificasse com os ideais socialistas. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética procuraram usar os meios de comunicação da época, jornais, rádios, músicas, gibis, para mostrar que o seu lado era o certo, que o seu sistema era o melhor. Então surge aí, por exemplo, o Capitão América, que seria o grande herói americano, representando os Estados Unidos, que salvaria o mundo da ameaça socialista. Surge também dois grandes sistemas de investigação e espionagem. Às vezes a gente, quando vê filmes de espionagem, é inspirado nesses dois sistemas, que é a CIA dos Estados Unidos, que espionava o bloco socialista, e a KGB, que era dos socialistas e que espionava os Estados Unidos e seus aliados. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela vai ser dividida entre quatro países: França, Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. Com o passar do tempo, os Estados Unidos acabam tomando posse do território que era da França e da Inglaterra. Então, literalmente, na prática, a Alemanha fica dividida entre a Alemanha Ocidental, liderada, dominada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, socialista, liderada pela União Soviética. Como a parte ocidental dos Estados Unidos era mais tecnológica, era mais desenvolvida, muitas pessoas estavam saindo da parte oriental para ir para lá. Para impedir isso, foi construído então o Muro de Berlim, que era justamente para impedir que as pessoas saíssem da parte oriental, que estava sob o domínio da União Soviética, para ir para a parte ocidental, sob o domínio dos Estados Unidos. Surge também o conceito de cortina de ferro, que era uma divisão imaginária na Europa que dividia a parte ocidental, que eram os países capitalistas, e a parte oriental, que eram os países
socialistas. Como a grande maioria dos países da Europa estavam em crise, os países socialistas, que se auto-identificavam socialistas, eles começaram a ser ajudados financeiramente pelos Estados Unidos através de um plano econômico chamado de Plano Marshall. Também os países que se identificavam, que tinham o sistema socialista, eles eram ajudados pela União Soviética através de um plano econômico chamado Comecon. Como não houve um confronto direto entre Estados Unidos e a União Soviética, eles, de certa forma, eles influenciaram, eles interviram em conflitos que ocorreram em certas regiões. Então, um deles é a Guerra da Coreia, tá? A Guerra do Vietnã também é um outro exemplo de conflito indireto que sofreu a interferência, a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Um fato muito importante que ocorreu nesse período foi a Revolução Cubana, certo? Cuba, ela é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos e ela era totalmente influenciada, dominada, digamos assim, pelos Estados Unidos. E aí ocorreu uma revolução onde Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, eles vão implantar o socialismo. Agora você imagina, na América, no continente onde está lá os Estados Unidos, muito próximo dos Estados Unidos, uma ilhinha de merda, né, que se revolta, que vira casaca, que chuta o balde e resolve implantar o socialismo, resolve se aliar à União Soviética. Então isso foi um grande tapa na cara dos Estados Unidos, que não aceitou legal isso aí, e rompeu os laços com Cuba. Além disso, os Estados Unidos passou a impedir todos os outros países da América de comercializar com Cuba, o que vai ocasionar um grande atraso tecnológico na ilha cubana. Com isso também, pessoal, Cuba vai se aproximar ainda mais da União Soviética. E aí, aproveitando-se dessa aproximação, a União Soviética vai instalar mísseis apontados, mísseis instalados em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Esse é o momento mais importante, mais delicado da Guerra Fria, né? Onde esteve mais próximo de realmente ocorrer a Terceira Guerra Mundial e, consequentemente, a destruição da humanidade. Depois de muito diálogo, muita conversa, conseguiu não ter essa Terceira Guerra Mundial. A União Soviética retirou esses mísseis da ilha caribenha. Fim da Guerra Fria, como acabou? A União Soviética não conseguiu se manter muito tempo como um grande país tecnológico desenvolvido. Logo, ela começou a ter os primeiros sinais de crise, de decadência, certo? A falta de democracia, o atraso econômico, o atraso tecnológico, vai fazer com que a União Soviética entrasse numa crise muito grande. Essa crise vai fazer com que acabasse a União Soviética, os países que estavam aliados com a Rússia, vendo a crise que a Rússia estava mergulhada, vai se afastando, vai se tornar independente e vai ocorrer o grande fato simbólico que marca o final da Guerra Fria, que é a derrubada do Muro de Berlim. As pessoas vão lá para o Muro de Berlim e derrubam, mexe a marreta e derruba tudo aquilo lá, certo? Então, no começo de 1990, Mikhail Gorbachev ainda tenta recuperar um pouco de dignidade, de poder econômico que a União Soviética tinha, tentando se atualizar, tentando investir